Feliz sábado para todos os irmãos e tenham um bom dia. E que a paz do Senhor Jesus e o seu Espírito Santo faça presente aqui nesse momento no coração de cada um aqui presente. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre... Recorda qual foi o título mesmo do que o irmão o de que foi falado aqui? Agora, o tamanho de Deus. Os Salmos, para a introdução, o texto introdutório foi em Salmos 48, versículo 1. Lá diz como: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Então, ele é grande. Mas se formos perguntar aqui, qual o tamanho de Deus? Os irmãos podem me acompanhar em Isaías 40, versículo 25. Isaías capítulo 40, versículo 25 e 26. Vamos ler dois versículos. Se os irmãos quiserem me acompanhar, fica melhor para que possamos entender melhor. Diz assim, olha: a quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o Santo: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza da sua força, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Qual o tamanho de Deus? O ser humano ele tem a tendência de medir as coisas, de comparar as coisas, não é isso? De comparar. Vou comparar isso aqui, eu vou comparar por pessoa tal. Aqui deve ser tamanho tal. Mas Deus, ele o quê? Ele não é coisa. Deus não é coisa. Deus não é uma teoria, nem um teorema, não é isso? Deus, ele não pode ser medido. Porque nós olhamos as coisas tridimensional, né? Olhamos ali a altura, largura e profundidade. Mas Deus não tem como a gente medir dessa forma. Ele mesmo fala aqui, olha, a quem me compararei? Eu acho interessante, quando lemos aqui agora em Isaías, aqui vem falando que ele fez o quê? O exército dos céus. O que é o exército dos céus? Os astros, as estrelas. E eu acho muito interessante que ele falando que ele chama todas elas pelo quê? Pelo seu nome. E se falta uma, ele também sabe, porque ele fala que eles estão todas o quê? Contadas. Irmãos, acreditam que às vezes nós lemos a Bíblia e lemos sobre Deus, como aqui nesse exato momento que ele fala que ele conhece todas as estrelas e chama pelo seu nome, mas às vezes nós estamos tentados a duvidar disso quando nós olhamos para o céu à noite, então, para aquela imensidão, aquela vastidão, aquele tanto de estrelas, e nós imaginamos, será que ele sabe o nome de todas mesmo? Eu sempre gostei de contemplar ali os astros à noite, principalmente. Ultimamente eu moro num sítio, quando à noite eu levanto, e fica muito bonito, né? O tanto de os cosmos, os astros, e no meio dela ali tem quando eu estudava, o professor falava, aquela parte que fica mais clara no meio do céu é o chamado caminho de Leydig, onde tem mais estrelas. Então sempre eu gostei, achei muito interessante, sempre achei muito interessante. E depois a gente fica imaginando qual o tamanho de Deus, né? A gente vai medir. Esse dia eu achei interessante, eu estava fazendo uma leitura sobre o tamanho do universo e falando que o universo, só a parte observável que nós conseguimos observar, que o homem consegue observar, já é muito grande. Diz que se fizer uma viagem de uma ponta à outra, dessa parte observável, né, na velocidade da luz, a velocidade da luz é o quê? 300 mil quilômetros por quê? Por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Então, se fizermos uma viagem, 300 mil quilômetros por segundo é tão rápido, que quando fazemos assim já foi 300 mil quilômetros por segundo. Dá para dar a volta à Terra 7 vezes. E saindo nessa viagem, saindo nessa velocidade de uma ponta a outra, fazemos tudo isso aí em 98 bilhões de anos-luz. 98 bilhões de anos-luz. E fazendo os cálculos, um ano-luz colocado em quilometragem, durante um ano a pessoa fazendo essa distância aqui na Terra, né, vai dar aproximadamente 10 trilhões de quilômetros.
Um ano-luz, 10 trilhões de quilômetros. Agora imagina 98 bilhões de anos-luz. Então não tem como medir. Não tem como medir. Como ninguém nunca viveu esse tempo todo, ninguém nunca conseguiu fazer. Agora, o mais interessante é que isso aí só corresponde a 3% do universo em toda a sua plenitude. É só 3% que é o universo observável. Então, fazendo essas contas, fiquei imaginando qual o tamanho de Deus. É lógico que ele tem que ser muito maior do que o quê? Tem que ser maior do que o universo. E ele mesmo já diz, né, em Romanos 11, 33, versículo 34, se os irmãos quiserem me acompanhar, diz assim, olha: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Qual o tamanho de Deus? Não conseguimos saber o tamanho de Deus, os seus atributos. Não tem como medir. Não tem como medir os seus atributos. E interessante que em Jó 11 e versículo 7, se os irmãos quiserem me acompanhar, Jó 11 e versículo 7 diz assim, olha, o próprio Jó: porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Porventura chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? É impossível. É impossível. Mas agora a Bíblia aqui ela nos apresenta uma aparente contradição, que a Bíblia não se contradiz, é mais um paradoxo, né? Como podemos conhecer a Deus? João 17, versículo 3, os irmãos lembram o que diz lá? A vida eterna é o quê? João 17, versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem o quê? A quem enviaste. Mas lá em Jó diz que nós não... Olha, em Salmo, por exemplo, em Salmo 145, versículo 3, o salmista diz, olha, quão grande é Deus, né? Quão grande é Deus, a sua grandeza não pode ser o quê? Sondada e nem medida. Não parece uma contradição? Mas em Oséias já fala o quê? Em Oséias capítulo 6, versículo 3, diz o quê? Prossigamos, como que é? Oséias 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva serúdia que rega a terra. Então, a Bíblia diz que nós devemos conhecer a Cristo, porque a vida eterna é essa, é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Aqui. Mas, de outra forma, diz que não podemos conhecer a Cristo. Irmãos, uma vez um teólogo ele falou, olha, só Deus pode falar de Deus. Humanamente, não temos condições de conhecer a Deus, humanamente. Mas, divinamente, temos ou não temos? Temos, porque está falando que a vida eterna é esta, que conheceis a ti como único Deus verdadeiro. E lá em Mateus 11, 27, em Mateus 11, 27, se os irmãos quiserem me acompanhar, lá vem falando assim, Mateus 11, 27, olha. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Quem falou isso? Cristo, né? Por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser o quê? E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós temos condições de conhecer a Deus quando? Quando Deus quer se revelar para nós. Né? Como Deus se revela a nós? Como? Como Deus se revelou a nós? Porque como nós percebemos aqui, ele é insondável, ele é grande. Às vezes quando eu me contemplo o céu, quando eu falei para os irmãos que moro lá no sítio agora, e às vezes à noite eu levanto,
Algumas vezes eu já levantei só para isso mesmo. Eu lembro 3 horas da manhã. Eu lembro um dia tinha um astro, uma estrela tão grande que você ficava imaginando, será que é a volta de Cristo? Porque é uma estrela muito grande, um astro muito grande. E aí quando eu vejo aquela imensidão, eu fico até imaginando, mas será que o Criador de tudo isso ele vai se importar comigo? Isso passa às vezes pela nossa mente, irmãos. Mas quando nós estudamos a vinda de Jesus, o evangelho dele, como ele se revelou, nós passamos a acreditar. Mas acreditamos até com certo assombro. Com certo assombro. Como que Deus se revelou? Deus, ele se revela a nós, ele é tão grande, é tão grandioso, que para ele se revelar a nós, ele tem que usar máscara. É o contrário do homem. O homem, ele usa máscara para quê? Para se esconder. Deus já usa uma máscara para se revelar a nós, porque se não usar a máscara, nós somos consumidos. Os irmãos lembram da história de Moisés, quando subiu lá quando ele recebeu as tábuas da lei, que ele falou com Deus um bom tempo. Quando ele desceu para falar com o povo não aguentava olhar para ele, por quê? Ele estava com a glória e reluzia muito. E ele teve que fazer o quê? Ele colocou um véu, ele colocou a máscara, porque se não fosse assim, o povo não conseguiria olhar para ele. E é o que Deus fez. Deus, ele usa máscara para se revelar a nós. Deus desceu até a nós, de uma maneira humilhante até. Porque imagina, um criador de todas as coisas, um rei poderoso, rico, milionário, da vida e tudo, para descer aqui nessa terra, para se tornar aqui como se fosse ali um indigente, e ele podendo ter todas as coisas, ele se tornou igual a nós. Eu gosto muito, eu vi uma analogia esses dias a respeito disso, que eu achei muito interessante. Eu vou ler aqui para os irmãos. Deus, ele se revela a nós, ele desce até a nós dessa mesma forma. Suponhamos, existe um piloto, ele tem o seu próprio avião, um avião muito potente, e ele sabe pilotar também, ele é dono desse avião, uma pessoa muito rica. Existem muitas pessoas assim no Brasil, também no Portugal, em vários locais, que ele tem sua própria aeronave, ela também pilota, né? Helicóptero e avião. E esse piloto muito rico, ele pilota, ele tem uma facilidade de locomover de uma distância muito grande. Suponhamos aqui no Portugal, ele pode sair de leste a oeste, norte ao sul, Portugal que é pequenininho, em poucas horas ele atravessa todo Portugal. E ele tem um amigo, que esse amigo dele tem fobias de andar de avião, tem pavor de andar de avião, de voar, tem pavor. E o que ele faz? Por ele gostar tanto desse amigo dele, ele deixa o avião dele parado lá no hangar, lá no aeroporto, e anda a pé com esse amigo dele. E anda a pé. Mas ele anda a pé não é porque ele não sabe, porque ele tem medo de avião. Ele sabe pilotar, ele tem um avião, ele tem a perícia. Porém, ele faz tudo isso porque o amigo dele tem fobia, tem medo. E ele anda a pé junto com o amigo dele. Eu achei muito interessante porque isso aqui mostra o que Deus fez. Ele, para revelar a nós, ele desceu cá nessa terra e da pior maneira. O Evangelho, ele revelou a nós através do Evangelho. E o Evangelho tem alguns pilares. O primeiro ali é o quê? Como que ele se revelou? Ele sendo um Deus, criador de todas as coisas, criador do homem, criador da mulher também. Podemos falar homem em sentido geral, mas vamos separar aqui os dois, porque o que eu quero usar aqui agora é o quê? Ele foi o criador da mulher, porém ele, para se revelar a nós, ele nasceu de quem? Ele nasceu de uma mulher. Já viu uma coisa dessa? É por isso que alguém diz, olha, o Evangelho é loucura para aqueles que não conhecem. Então ele nasceu de uma mulher, de uma virgem. Nasceu dela e foi o quê? E viveu uma vida simples, muito simples, porque é tanto que quando a gente lê a Bíblia, a vida de Cristo aqui na Terra, eu quando eu era mais jovem, que eu lia como Cristo andou aqui na Terra, como ele peregrinou, e depois a gente ouvia falar que ele é o dono do mundo, ele era muito rico, ficava na minha mente, fazia aquela certa confusão, será que ele era mesmo? Porque aos nossos olhos nós imaginamos, as pessoas ricas são pessoas que estão bem vestidas, que têm posses, que andam de carro,
aqueles carrão. E Cristo nem disse que a roupa dele não tinha nem o quê? Nem bolso, não tinha para colocar moedas. Não tinha para colocar moedas. Então aquilo dava um certo conflito. Até um dia eu entendi, eu lendo na palavra de Deus, sempre gosto de contar esse episódio, de que Cristo estava aqui na terra, junto com os seus discípulos, e chegou os coletores de impostos, e chegou para um deles e falou: vem cá, o seu mestre não paga imposto, não? Paga, ele paga sim. E Cristo estava dentro da casa, e ele estava na calçada, Cristo estava dentro da casa junto com os outros discípulos, então ele sabendo disso, ele pegou, já entrou para dentro da casa para falar com Cristo, para ver se Cristo ia pagar o imposto, mas ele já entrou com aquele certo receio: será que se Cristo falar que não paga, como é que eu vou fazer? Eu vou passar vergonha. Mas Cristo, Deus, como não gosta de ver ninguém passar aperto, quando Pedro ele botou o pé no batente da porta, ele já antecipou o Pedro e falou: ô Pedro, me diz aqui uma resposta, qual que é o certo? Quem pagar impostos? Os súditos, os empregados do rei ou os filhos do rei? Aí o Pedro falou: acho que é os empregados. Ele falou: mas tudo bem, para não falar mal de nós, você vai lá no mar, pega o seu anzol, joga lá, joga o anzol, vai pegar um peixe, você vai abrir a boca do peixe, e quando você abrir a boca do peixe, você pode não encontrar nenhuma moeda, mas joga novamente, vai pegar outro peixe, vai abrir. Você vai até conseguir uma moeda, vai abrir na boca de vários peixes. Foi assim mesmo? Não foi bem assim. Ele falou assim: você joga o anzol, o primeiro o quê? O primeiro peixe que você pegar, você abre a boca dele, vai sair uma moeda, com essa moeda você paga os impostos por nós todos. Para mim, para você, para mim e para os outros restantes dos discípulos. E foi feita uma conta, essa moeda quanto é que valia nos valores de hoje, pagando os impostos para todo mundo, dava aproximadamente quase 2.000 euros. Essa moeda. E depois, quando eu li essa história, eu fiquei pensando assim: poxa, então, interessante, aquela moeda, e ele pegou essa moeda, ele foi lá, fez isso, jogou, pegou a moeda, veio cá e pagou os impostos. E depois eu fiquei pensando, essa moeda era real, porque se ela não fosse real, a primeira coisa que eles iam fazer ali, os fiscais, iam falar: opa, essa aqui é uma contrafação, essa moeda é falsa. Que eles queriam qualquer pezinho para pegar Cristo, e era uma moeda real. Era ou não era? Era real. E depois eu pensei mais ainda: mas se Cristo falasse para ele: olha, você joga um anzol, pega esse peixe, tira uma moeda, joga novamente, pega outro peixe, tira outra moeda, joga novamente, faz isso, repete isso 1 milhão de vezes. Se Cristo quisesse falar isso para eles, os irmãos imaginam, os irmãos acham que ele tinha poder para tirar 1 milhão de moedas ou não tinha? Tinha ou não tinha? Ele tinha. Ele tinha poder, e a moeda era real, era verdadeira. E quando eu li essa história, eu pensei: olha, então 1 milhão de moeda, 2.000 euros cada moeda, daria quantos milhões de euros? 2 milhões de euros. Eu falei: dá para comprar ali umas 4, 5 Ferraris. Daria. Então ele não era pobre. É só a nossa imaginação, porque o homem ele tem a tendência de comparar outros com ele mesmo. O homem, geralmente, ele compara outros ele usa o padrão próprio, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu gosto muito de mentir, minto demais, aí outra pessoa está conversando comigo, tudo que ela está falando comigo, coisas reais, pode ser verdade, mas eu acho que ela está o quê? Acho que ela está mentindo. Se eu for uma pessoa que gosta de falar a verdade, confiar nas pessoas, o que o outro está falando comigo pode até ser uma mentira também, mas eu acho que ele está mentindo. Então, assim, nós imaginamos que Deus é assim. Às vezes, quando nós tratamos mal um amigo, ou mesmo sem querer, e nós imaginamos que aquela pessoa vai ficar com a cara virada para a gente, ou vai ficar um pouco assim, meio restrito a gente. Aí, quando Deus também, quando nós, o quê? Alguém fala assim: quando pisamos na bola com Deus, que vacilamos, imaginamos também que ele virou a cara para nós imediatamente. Então, assim, nós temos a tendência de comparar nós com outros e comparar Deus com a gente. Temos essa tendência. Então, o homem ele crê muito no que ele vê. Então, percebi que Cristo, Deus, ele não era pobre. Mas ele viveu aqui nessa vida o quê? Uma vida simples, como se fosse um pobre. Simples, humilhada. Os irmãos imaginam chegar num lugar e você é uma pessoa muito rica em um país, depois você vai para aquele outro país ali, por uma missão, para fazer uma missão, mas chegando lá, alguém fala: aqui é o seguinte, lá você tem seus carros, tem lá seus funcionários, mais de 500 funcionários, tem isso, mas aqui você vai andar sem carro, vai andar a pé e sem funcionário nenhum. Não tem ninguém para te servir aqui. Você vai ter que ficar aqui mais ou menos 1 ano. Como é que seria? Irmão, porque a nossa tendência sempre é, quando chegar no lugar, querer mostrar para outro nós somos bem. Eu lembro quando morava no Espírito Santo, que eu fui para São Paulo,
Eu tinha uns 18 anos, fui para lá para trabalhar, e cheguei lá, praticamente quase ninguém me conhecia. Mas conhecia meu pai, conhecia meu pai porque meu pai ele era comportor e vendia muito bem, e era o campeão. E eu estou ali em São Paulo, junto ali com aqueles colegas ali, mas ninguém me conhecia. E conhecia o outro, fulano de tal, que é filho de tal. Isso aqui é filho de fulano de tal, isso aqui também é filho de fulano de tal. E você, é filho de quem? E eu percebia que meu pai ainda fazia mais sucesso do que os pais daqueles lá que eram comportores também, mas não era conhecido. E aí eu peguei e falei, eu sou filho de fulano de tal, o campeão da comportagem, eu fiz aquela propaganda minha ali toda, né, porque queria mostrar já para as meninas também que eu tinha... Então, assim, o homem, ele sempre, quando ele chega no local, ele quer sempre ser bem tratado, ele quer mostrar, ele quer... Agora, imagina quando ele pode. Quando ele não pode, já quer também, não é isso? Há pessoas que... Jó mesmo, lá em Jó fala que há pessoas que tendo muita coisa se mostra que não tem nada. E há pessoas que não tendo nada se mostra que tem muitas coisas. Então, Cristo ele andou aqui uma vida simples, uma vida pobre, e assim ele se revelou para nós. O Evangelho se revelou. E além de ele andar essa vida simples, ser insultado, uma certa vez ele foi chamado até de filho de prostituta, porque os fariseus, né, chegou para ele e falou, olha, nós sabemos de quem nós somos filho. Agora você não sabe, né? Porque realmente quando ele nasceu gerado pelo Espírito Santo e o inimigo já usou tudo isso aí para fazer um trabalho contra. E Cristo, e quando eu li isso aí também, eu falei, poxa, mas Cristo com aquele poder ali podia pelo menos ter tocado neles ali na coxa, para eles pegar e ficar ali manco ali, ou cegado um olho deles pelo menos, né? Ou descido um raio, alguma coisa para assustar. Não, a Bíblia fala que ele simplesmente o quê? Virou as costas e saiu. Imagina, irmãos, a pessoa poderosa fazer tudo isso aí, baixar, e por fim levaram ele até onde? A cruz. Aí ele morreu, morte de cruz, ressuscitou, isso é o Evangelho. Ele fez tudo isso aí para mostrar para nós, para se aproximar de nós, para se revelar a nós, para nós percebermos o tamanho dele, quando ele quer se revelar. Ressuscitou, foi ao céu, e ele hoje está no céu hoje fazendo o que por nós? Intercedendo por nós, e por fim ele vai voltar para nos levar. Irmãos, isto é o Evangelho. Essa é a grande revelação de Deus. É por isso que é chamado Emanuel, Deus o quê? Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus fez tudo isso para que nós fôssemos salvos. Tudo que deveria ser feito, foi feito para a nossa salvação. Tudo que deveria ser feito. Eu achei interessante, vou fazer uma leitura aqui muito rápida, a respeito aí do Deus conosco, né, do que Deus fez para se revelar a nós, ao homem. Olha, a expressão Deus conosco, em Jesus Cristo, recorda todo o plano salvífico de Deus presente na vida do povo de Israel, lá antigamente, no povo de Israel. Então, advento significa tomar consciência de que a proposta de fidelidade amorosa de Deus acontece também nos dias de hoje. Nos dias de hoje. O importante agora é ser testemunhas autênticas com nossos próprios atos do que Ele faz para conservar em nós a vida e a liberdade. Porque, irmãos, às vezes pode passar por nossa mente que Deus ele veio no mundo, Ele morreu pelos pecados de Adão. Foi Adão que pecou, não foi eu. Então ele morreu na cruz do Calvário ali há mais de 2000 anos. Não sei se foi por mim. Mas foi por nós ou não foi? Irmãos, foi tão por nós, foi tão por eles como por nós hoje em dia. Eu costumo dizer que nós somos a geração mais privilegiada, porque eu acredito que nós somos a última geração. A mais privilegiada. E o que é que faz com que eu tenha fé, com que eu acredite que Deus morreu na cruz do Calvário para me salvar e morreu por mim? O que é que me faz crer nisso? Porque também quando eu era mais jovem, eu pensava assim também, que Cristo ele morreu há 2000 anos atrás, eu nem existia. Então não sei se ele morreu foi por mim. Eu não sabia se ele morreu por mim. Mas o que me deu mais certeza de que realmente ele morreu por mim, que ele estava comigo, é quando eu vejo hoje em dia a atuação dele na minha vida.
Eu vejo a atuação dele na minha vida. Aí isso me dá mais certeza realmente que ele veio por mim e morreu por mim. Né? Ele se revelou por mim. Eu acho muito interessante também outra analogia de um escritor chamado Philip Yancey a respeito da revelação de Cristo. O que Deus fez, né? Essa mágica que só Ele sabe fazer, de baixar tanto até a nós, colocar máscara para que nós possamos o quê? Conhecê-los e possamos entender que Ele nos ama e que nós temos acesso a Ele, porque se não fosse assim, nós não teríamos acesso. Aqui vamos ler, aqui é a respeito de um aquário. Esse autor, melhor dizendo, escritor, ele gosta muito de peixes e ele colocou na casa dele um aquário de água salgada. Eu achei interessante quando eu li. Eu vou ler aqui, os irmãos me acompanham. Às vezes eu não gosto muito de fazer leitura no sermão, porque às vezes fica um pouco... Mas quando é uma leitura curta, interessante, prende a atenção da gente, é assim, olha. Ele falando, aprendi acerca da encarnação quando mantive um aquário. Gerenciar um aquário não é tarefa fácil. Precisava manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis de nitrato e o conteúdo de amônia. Era muitas químicas que tinha que colocar para manter os peixes. Bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos e sulfa e enzimas, suficiente para fazer crescer uma rocha. Todas aquelas químicas ali conseguiria crescer uma rocha. Né? Filtrava a água por meio da fibra de vidro e carvão e expunha a luz ultravioleta. Era de esperar que, à vista de toda essa energia despendida em benefício dos meus peixes, eles ficassem pelo menos gratos. Mas não. Toda vez que minha sombra aparecia por cima do tanque do aquário, eles mergulhavam em busca de abrigo na primeira concha, na concha mais próxima. Demonstravam só uma emoção, medo. Eles tinham medo. Embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro alimentos em horários regulares, 3 vezes ao dia, reagiam a cada visita como sinal certo de meus desígnios de torturá-los. Imaginava que eu ia torturá-los. E eu não podia convencê-los da minha verdadeira preocupação. Para os meus peixes, eu era a divindade. Era grande demais para eles. Minhas ações, incompreensíveis demais. Meus atos de misericórdia, eles os viam como crueldade. Minhas tentativas de curá-los consideravam nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender. Exigia uma forma de encarnação. Aí ele tinha que encarnar, ele fala assim, ó, eu teria de me tornar um peixe e falar a eles em uma linguagem que pudesse entender. E depois ele continua falando, mas isso aí era impossível. Ele falou, como que eu poderia me transformar em um peixe? Porque se ele transformasse em um peixe, ele juntava junto com eles não iam ter medo deles. E ele falou, olha o que Deus fez por nós. Deus, ele se transformou em pessoas normais, como nós, e ainda rebaixou ainda mais ainda, porque até chegou a lavar o quê? Lavar os pés de pessoas aqui na terra. Imagina um rei lavando os pés de uma pessoa, de um ser humano. Chega hoje para um rei desse aí, qualquer, que seja o rei da França ou da Inglaterra, um sheik lá das Arábias, né? Eles vão muito cheio de dinheiro, falam, você vai ter que lavar aqui o pé do seu funcionário. Ele manda te prender, ou talvez fazer coisa pior. E quem é acima dele? Não é Deus, que é o Criador de todas as coisas? Deus fez tudo isso, irmão. Tudo isso ele fez para quê? Tudo isso ele fez com um significado. Porque Deus, ele chama o quê? Deus, ele não é amor. Deus, ele não tem amor, melhor dizendo, perdão. Ele é amor. Ele fez tudo isso aí para nos salvar. Porque se não fosse dessa forma, nós não conseguiríamos. Viu aqui como nós lemos? Ele é grande. Ele é insondável. Mas ele permitiu ser pequeno para que nós pudéssemos o quê? Conhecê-lo. Conhecê-lo.
Ele tomou o lugar de Adão, ele é o segundo Adão, veio o primeiro Adão. O primeiro Adão, ele não resistiu, ele fracassou, né? Mas Deus falou, não, mas eu vou lá agora tomar o lugar dele para mostrar para as pessoas que é possível. É possível. Ele veio, tomou o lugar de Adão, sofreu aqui por nós, morreu na cruz, como lemos aqui, ressuscitou e virá. E aí perguntamos novamente, qual o tamanho de Deus? Na mente dos irmãos, já tem mais ou menos uma noção qual a dimensão do tamanho de Deus? É imenso, ele falou que é imenso, exatamente, é grande, muito grande, e não dá para a gente mensurar, não dá. Mas, irmãos, o tamanho de Deus não importa tanto, não importa. O que mais importa é que dentro do coração de cada um de nós, dentro da nossa alma, Deus ele deixou um espaço, que esse espaço só cabe quem? Só cabe Ele. Nada mais pode preencher esse espaço. Muitas pessoas já tentaram preencher, muitas pessoas tentam, muitas pessoas ainda procuram preencher, mas não conseguem, porque aquele espaço ali já foi feito por Deus mesmo, só para caber Ele. E se eu pego outra coisa e coloco naquele espaço ali, se eu coloco outra coisa no espaço de Deus, por exemplo, se eu coloco ali dinheiro, eu vou ficar satisfeito? Tantas pessoas ricas suicidaram, desesperados. E se for pegar uma estatística, as pessoas que mais se matam, que mais cometem suicídio são quem? As ricas ou são as pobres? São as que ricas, são as que têm muito dinheiro. Então o dinheiro ele não enche esse espaço. A fama também não enche esse espaço. Tantas pessoas famosas andavam e andam à base de depressão, à base de remédio para combater a depressão. E chega a se matar também. Dinheiro, a fama, riqueza, o poder também não preenche esse espaço. Não preenche esse espaço. É tanto que Deus mesmo fala, olha, aquele que quiser se gloriar, quiser se ficar bem, ele não gloria na sua riqueza, não gloria na sua sabedoria, não gloria também na sua força. Mas se ele quer se gloriar, gloria em quê? Gloria em me conhecer. É ter eu dentro de você. Porque aí sim, a pessoa que tem Deus, irmãos, dentro dele, é uma pessoa em paz. Esse dia eu vi um pastor falando uma coisa que eu achei interessante, faz tempo. Ele falou, olha, a pessoa que tem Deus, ela não tem dificuldade. Ó. Ela não tem dificuldade com dinheiro, com saúde, com força e outras coisas mais. Ele falou assim, ó, não que se ela estiver endividada, Deus vai colocar lá 200 mil na conta dela. Não vai fazer isso. Não que se ela estiver, por exemplo, doente ali, já prostrada, ele já vai levantar lá e levanta. Pode até ser que ele faça isso, mas não é preciso. Mas o mais importante, ele falando, é que ele vai dar o quê? Ele dá paz. Ele dá paz na alma daquela pessoa, que a pessoa pode estar endividada, mas ela vai atravessar aquela fase com serenidade. E Deus vai abrir as portas. Se ela estiver com doença, ela vai ficar tranquila também. A angústia, quando vem em cima dela, ela vai e sente que Deus está com ela, e a angústia vai dissipar. Por quê, irmãos? Esse é o maior presente, esse é o maior presente do céu para nós. Foi Cristo, foi Deus. E esse presente não é para nós jogarmos fora, é para nós pegarmos ele e colocarmos dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque Cristo, ele fala, Cristo é totalmente diferente do diabo. O diabo, ele chega para você e fala assim, olha, deixa eu entrar na sua casa. Aí você fala, não entra. Isso, ele vai e arrebenta a porta. Ele não tem educação. Ele quer fazer tudo pela força. Cristo não. Cristo, ele entra, olha, é uma coisa que eu achei muito interessante, também quando eu me entendi por gente, é a liberdade que Deus nos dá, a liberdade de escolha. A liberdade de escolha, porque até uma certa altura, a gente que é pequenininho, vai chegando até uma certa altura, a gente tem na mente que Deus é uma pessoa muito tirana. Se eu não fizer aquilo que ele pede, aquilo que deve ser feito, eu vou ser castigado, eu posso até morrer. E vai sendo assim, essa foi o que? Uma pregação pagã, não é isso? Eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, que eu fui morar sozinho, e aí eu percebia que eu fazia alguma coisa de ruim, coisa de má, e eu percebia que Deus estava comigo ainda. Eu percebia. Deus, ele dá liberdade para nós, porque ele quer nos convencer pelo amor, não pela força.
É tanto que ele chega para cada um de nós e fala, lá tá em Apocalipse, ele fala o quê? Eis que estou o quê? Eis que estou à porta, ó, e bato. Mas ele não fala, eu vou empurrar a porta. Ele fala, eu bato, e se você fizer o quê? Se você abrir a porta, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar com você, eu vou conversar com você, vou falar sobre assunto tal, até chegar na hora de cear, e eu vou cear com você também. Irmãos, já imagina que privilégio cear com Cristo? Se fosse perguntar aqui para algumas pessoas, você tinha coragem, tinha vontade de cear um dia com uma pessoa bem famosa, Cristiano Ronaldo? Muita gente ia falar que sim. Muita gente ia falar que sim. Não vou falar todos, né? Porque nem todos conhecem bem o Cristiano Ronaldo e nem se empolga tanto pela fama dele. Mas uma boa parte ia. Agora imagina Deus, que é o Criador de todas as coisas, né? Ele mesmo falando, olha, eu vou bater na porta, só pode você abrir a porta, eu vou entrar em sua casa e vou cear com você. Irmão, vamos fazer isso. Às vezes nós temos essa vontade de que Deus entre no nosso coração, cearmos com Ele, mas não temos assim, nós sabemos que isso é bom, mas às vezes não temos aquela vontade, mas sabemos que é bom. Então é o quê? É só aproveitar, é só todo dia falarmos com Ele. Ele mesmo diz, olha, provai que, provai e vede que eu sou bom. Eu só posso saber se uma coisa é boa se eu fazer o quê? Se eu provar. Se alguém me der uma laranja e falar comigo, hoje essa laranja ela é doce ou é azeda? Antes de eu chupar, eu não posso. Eu não sei. Só depois que eu chupar que eu vou saber. E eu corro o risco de, às vezes, quando eu chupar a laranja, ela ser o que ainda? Ser azeda. Mas com Cristo não corre esse risco. Todo mundo que prova de Cristo vê que Ele é o quê? Ele é bom. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, olha, eu nunca senti a melhor sensação, nunca senti uma sensação tão boa quanto a presença de Cristo. E ela falou, a presença de Cristo é uma das melhores sensações que eu já senti. É melhor do que eu estar comendo ali ela falou na época um bolo de chocolate, que a coisa que ela mais gostava era bolo de chocolate. Era melhor do que fazer uma viagem, eu andava seguro, andava em paz. Então, irmãos, fazemos essa prova, vamos provar. Às vezes não temos vontade de ler a palavra do Senhor, mas se eu for tentar forçar, todo dia ler um pouquinho, todo dia estudo um pouquinho a lição, faço oração, falo com Ele, falar com Deus é até mais importante do que a oração. Como eu quero dizer isso? Porque é possível que eu fale assim, olha, eu faço 3 orações por dia. De manhã eu levanto de manhã, faço oração para o Senhor, meio-dia eu faço outra e à noite eu faço outra. E às vezes acontece de eu levantar ali, fazer aquela oração mecânica, e depois eu esqueço de Deus, vou cuidar das minhas coisas, aí chega meio-dia, opa, tem que orar de novo. E faço tudo mecanicamente, né? Mecanicamente. Isso é diferente de falar com Deus. Como que é quando eu gosto de um amigo? Quando vocês têm os amigos de vocês dividem coisa para falar para eles, assim, ou conta tudo, e quer fazer o quê? E quer ter mais tempo para ficar. É igual no namoro. Você quando começa a namorar, eu lembro um rapaz falou comigo, olha, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu queria estar com ela todo dia. Eu queria estar com ela de manhã, meio-dia, às vezes eu estava comendo ali um gelado muito gostoso, eu pensava nela também. E assim é com Cristo, se a gente começar a falar com Ele, pensar nele o dia todo, irmão, vai chegar a hora, à noite, quando eu fizer a oração, que eu vou deitar, eu começo a falar com Ele, vou falando até adormeço e durmo. E essa vai ser a melhor sensação que tem. E onde nós vamos estar com o nosso eu preenchido de Cristo. Vamos ter paz, vamos ter alegria. E é isso que Cristo quer. Ele não quer que nós ficamos preocupados com o tamanho dele. Porque se formos preocupar muito com o tamanho de Cristo e com sua grandeza, é possível que eu acabe achando que ele não lembra de mim. Mas o que ele quer mais é o quê? É que ele pode entrar dentro de nós, do nosso coração, da nossa alma, através da nossa convivência com ele, falarmos com ele diariamente e sentirmos a sua presença, e através do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho certeza que todos aqui nessa manhã quer deixar Deus abrir a porta do seu coração, ou melhor, quer abrir a porta do seu coração para que Cristo entre. Quer ou não quer? Amém. E que esse desejo possa ser cumprido na vida dos irmãos e também na minha. Amém. Mais uma vez. Tchau, tchau.